irmãos. Que Deus esteja sempre conosco e sempre esteja na vida de todos. Esse programa que a gente criou partiu de uma ideia minha, que foi levada a esses dois companheiros de pregação e foi totalmente conversado e aceito pela permissão também do nosso pastor. E a gente resolveu se juntar e criar um nome. Foi onde saiu o nome Mesa da Verdade. O programa Mesa da Verdade, ele não é um programa para discussão familiar, política ou qualquer outro tipo de assunto que não seja Deus. A Mesa da Verdade, ela vem intitulada como Mesa da Verdade porque nós servimos a um Jesus Cristo, ao qual se intitula como Caminho, Verdade e Vida. Então nós decidimos falar do verdadeiro Evangelho de Jesus, trazendo para você realmente a verdade que é a Palavra de Deus. E nessa primeira vez que nós estamos fazendo esse programa, nós tiramos por título a maravilhosa pesca, que está em Lucas capítulo de número 5. Espero do fundo do meu coração que esteja tudo conforme Deus quer e que atinja o teu coração também. Algum dos irmãos quer dar alguma palavra antes da gente começar? Amém. Glória a Deus. Então o evangelista Tafarel e o evangelista Daniel, duas bênçãos de Deus na nossa vida, vão estar compartilhando conhecimentos com vocês. O nosso evangelista vai estar fazendo a leitura. Primeiramente, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. O nosso Senhor, ele está nesse projeto e eu creio que ele vai tocar o teu coração também. Quem está acompanhando essa live vai ser tocado pela palavra de Deus. E quem puder abrir a sua Bíblia Sagrada em casa, abra no livro de Lucas, capítulo 5, versículo... Pode ler tudo, né, irmão? Versículo 1 adiante. Está escrito na palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram, e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, meus queridos, iniciando um bate-papo, porque a Mesa da Verdade ela não vai ser pregações, ela vai ser um compartilhamento de conhecimento bíblico. Estamos aqui em 3 para tentar passar para você um pouco do que diz a palavra do Senhor e de como se trabalhar com a palavra do Senhor. Essa passagem, ela incita a pessoas que já estavam acostumadas com o mar e com a pescaria, de voltar depois de uma noite frustrada e começar a trabalhar de novo. Ou seja, pessoas que passaram a noite inteira tendo decepções, completamente exaustos e cansados, voltarem para o trabalho. Mas por que Jesus faria isso com alguém? É algo que chega a ser até um pouco assim, vamos dizer, de certa forma, a gente olhar o humano da pessoa, a gente falaria que seria até um pouco de covardia, né, da parte de Jesus, saber que eles passaram a noite inteira trabalhando e ainda ter que voltar para o mar
para continuar trabalhando de novo. Mas isso não quer dizer que seja covardia, porque nos olhos humanos a gente vê uma coisa, mas nos olhos espirituais tem outra totalmente diferente. Glória a Deus. Porque você pelejou a noite inteira, você trabalhou a noite inteira, mas você não fez nada debaixo daquilo que era necessário. Porque talvez você está fazendo algo e não está alcançando o objetivo porque não está pedindo a Deus. Com certeza. Por mais que eles eram servos de Jesus, mas essa passagem da maravilhosa pesca aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, para eles, Jesus já tinha aparecido a eles em alguns momentos e sempre fazia alguma aparição. Naquele momento, eles não reconheceram que era Jesus. Naquele momento, eles não viram realmente que era Jesus. Então, o que a gente tende a entender? Que eles ouviram um homem simplesmente dizer vai e eles foram. Então a gente vê o quê? Que talvez fosse melhor obedecer à voz de um anjo de Deus do que ficar ouvindo comentários dizendo assim, já passou a noite inteira, não fizemos nada, então não vamos fazer mais nada. Já pensou se todo mundo resolvesse começar a desistir? Algo interessante é que o texto de Lucas nos dá uma referência de que Lucas, capítulo de número 8, no versículo 22, nos dá uma referência de que eles tentaram a noite inteira e no lugar de fracasso, no lugar de uma derrota, nós sabemos que quando eles tentaram a noite inteira, um pescador, ele sabe que o cardume, ele sai à noite para colocar os ovos. Então, a pesca é boa à noite. Então, na parte da manhã, que era a parte que Jesus estava pregando, eles sabiam que não tinha jeito, não tinha uma solução, como eles voltariam para poder pegar aqueles peixes novamente. Porém, agora Jesus, eles dá uma palavra, diz, vai. E nós sabemos que todas as vezes que nós temos um direcionamento, alguma coisa vai acontecer. Se você pegou algo, se você fez algo, sem um direcionamento de Deus, é como você está em um deserto, sem um alvo, sem uma direção, você vai ficar em si. Porém, agora aqueles homens têm um direcionamento, eles têm um propósito, eles estão dizendo, vamos, só que na tua palavra. Na tua palavra. Olha o texto, ele vai dizer, mestre, o texto diz que eles pescam a noite inteira e nada acontece. Para um pescador experiente, só no outro dia. Só que aí Jesus diz, volta e lança a rede. Ou seja, a palavra de vitória hoje é que Jesus está demonstrando para um pescador experiente. Ou seja, Jesus está mostrando para mim e para você hoje que no lugar de aflição, no lugar onde você foi fracassado, onde não houve recurso, Ele está mandando você voltar, mas volta diferente, com uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. Tafarel. Não é porque eles são bons numa coisa que um sucesso. Que debaixo da direção do Senhor, eles alcançariam aquilo que precisavam. Eles estavam em busca de um sustento, de um alimento. E uma palavra de Jesus, naquilo que eles eram experientes, mudou o dia. Verdade. Veio então a alegria. E os pescadores então viram o poder da palavra do Senhor na vida deles. Isso, meu querido, que a gente vê quando Jesus ele dá direcionamento, a gente entende que não importa a quantidade de coisas que você vá fazer, se não tiver a direção de Deus, não vai dar certo. Eles tentaram a noite inteira, não conseguiram. Talvez você aí na sua casa, você que está vendo esse programa, tenha tentado fazer algo e não está dando certo, não está conseguindo.
Mas talvez é porque você não buscou o direcionamento de Deus. Talvez você não pediu a Jesus Cristo para te mostrar como você deve fazer, como você deve agir e para onde você deve ir, porque nós não sabemos o que tem lá à frente. Jesus sabe. Há uma palavra. É verdade, há uma palavra sobre isso. Há 2 textos. Na primeira vez, Jesus agora ele está dando uma direção. Ele está dizendo: olha, vai e lança a rede. Agora, no texto que nós lemos aqui em Lucas 8, fala que Jesus está acalmando uma tempestade. Ele está acalmando o mar. Olha o texto. Porque eles têm uma palavra que diz: passamos para o outro lado. Mas quando eles estão numa direção, num direcionamento para chegar do outro lado, com uma palavra de vitória, com uma palavra de ânimo, porque Jesus disse: nós vamos passar do outro lado. Agora eles chegam e no meio do caminho tem uma tempestade. Eu abro um parênteses para te dizer uma coisa: todas as vezes que você se levantar com um direcionamento de Deus, algo vai acontecer. O inferno vai se levantar contra a sua vida. Os demônios estão... Por quê? Porque há uma palavra. Porque você vai chegar do outro lado. Verdade. Todas as vezes que nós se levantamos, nós se colocamos de pé, o inferno também se coloca de pé. E a gente também vê naquela passagem de Jairo, quando ele pede a Jesus que vá até a casa dele para curar a sua filha que está enferma. Jesus diz a ele: eu vou. Mas Jairo, ele foi em direção. Às vezes você pode pensar que não tem nada a ver, mas tem. Direção. Jairo poderia ter procurado diretamente um médico, ter ido em qualquer lugar. Ele era um homem importante, tinha posses, mas o que? Ele buscou a direção correta, ele buscou aquele que resolve o problema. Ele não foi tentar com aqueles que poderiam resolver o problema. Ele falou: não, eu vou em quem resolve, Jesus Cristo, a minha direção é Ele. Foi inclusive aos pés dele e falou com ele, um chefe de sinagoga. Alguém importante se humilhou aos pés de Jesus Cristo. Por quê? Porque sabia que direcionado a Cristo o seu problema resolveria. E foi resolvido. E ele tinha o conhecimento. E é por isso que nós três estamos reunidos aqui, para transpassar um pouco do conhecimento que o Jesus nos deu. Em nome dele, é pelo nome dele. Algo interessante nos textos é que o texto vai dizer que agora o mar ele está furioso, o vento está furioso. Por quê? Porque o inimigo se levantou, porque alguém tem uma palavra. É verdade. Alguém tem um direcionamento. Então não é porque você vai à igreja que a luta vai diminuir, que a prova vai acabar, que você vai ser só vitorioso. Não, ei, Deus está dizendo que se você tem uma palavra, o mar vai se agitar, o vento vai vir sobre a sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus está perguntando: onde está a nossa fé? Ele está perguntando para mim e para você: onde está a nossa fé? O que a gente vai fazer com o nosso direcionamento? Se temos uma palavra, vamos até o fim. Porque é interessante o que Jesus disse para Simão no final dessa pescaria: não tenha medo, você será pescador de homem, um pescador de almas. Ei, você às vezes se pergunta, quando a gente se levanta, vem tribulação, vem o inimigo tentar te atrapalhar, vem o inimigo tentar atrapalhar aquilo que Deus pediu para você fazer. Mas é porque ele se levanta, porque Deus escolheu você em meio entre muitos para fazer a vontade dele. Porque Deus vem te capacitar para fazer aquilo que Ele quer te usar aqui nessa terra, porque nós estamos aqui de passagem. Mas nessa passagem nós devemos servir o nosso Senhor. Nós devemos adorar o nosso Senhor. Então quando a gente se levanta, quando Daniel disse aqui, o inferno vai se mover para tentar atrapalhar a sua vida. É verdade. Mas não é porque o inferno se levantou que você tem que parar. Porque Jesus não já disse, no mundo tereis aflições. Você vai ter batalha, meu querido. Então, mas não desanima. E no final desse verso ele diz, né?
tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ao mesmo tempo que a palavra se torna dura, ela se torna um bálsamo, porque você sabe que vai ter aflição, mas tenha calma, eu venci o mundo. E você falando aí sobre capacidade, me veio o início de tudo, Gênesis. Você vai ver dentro, você vê, não tem nada a ver com as pessoas, mas vai te dar um direcionamento para o que é capacidade e de onde vem a capacidade. Deus cria céus e terras, depois ele faz separação entre céus e terras, depois ele faz separação das águas e cria a terra. E depois dessa parte que Deus cria, o interessante, Deus não faz mais a palavra haja, nem se faça, não. Deus fala que a terra produza erva verde, que a terra produza árvores frutíferas, cuja a sua semente está na árvore, cada uma a sua espécie. Mas Deus não falou na terra assim, levanta árvores, levanta grama, levanta nada. Deus não disse. Deus falou que a terra produza. Então, se Deus deu capacidade para a terra produzir, o que Deus pode fazer por nós que somos seres humanos? Temos inteligência e temos como ver, andar, agir e se mover. A terra não se move e Deus deu capacidade para a terra. E algo interessante, Deus nunca vai me dar uma direção que eu não sou capaz. Deus nunca vai falar, Deus nunca vai falar comigo para eu fazer algo que eu não sou capaz de fazer. E se Ele está dizendo faça, se Ele está dizendo pregue, se Ele está dizendo cante, se Ele está dizendo olha, faça a obra, Deus está dizendo eu vi capacidade em você, como Ele viu na terra de produzir. Quando Ele diz para o mar, dê o seu fruto, faça. Ou seja, Ele estava dizendo, ei, Deus está dizendo para mim e para você aqui hoje, eu vi capacidade em você de fazer. E Ele nos dá direcionamento. Na parábola dos talentos, não tem ninguém sem talento. Verdade. Todos têm talentos. Mas a um foi dado 5, ao outro foi dado 3 e ao outro foi dado 1. Mas todos têm talentos. Agora cabe a mim e a você o que nós vamos fazer com esses talentos. É verdade. A gente não pode fazer igual na parábola dos talentos, igual aquele que recebeu 1 talento fez, ele enterrou. É verdade. Era 1 talento só, mas o talento foi dado pelo seu Senhor. Porque não importa o número de talentos dado a mim, dado ao Antônio, dado ao Daniel, o talento veio do céu. Veio do céu. E se veio do céu, ele é especial. Oh, glória! Não é porque é menor do que o outro que não é especial. É verdade. É porque veio do céu. É verdade. Então, se Deus pediu para você fazer alguma coisa, seja o mínimo que for, faça com amor, faça com entendimento, faça com determinação. Porque o processo de escolha de Deus é diferente. Eu peço permissão para a gente ir ali, o chamado de Eliseu, porque é muito interessante. Oh, glória! Porque o texto diz que Elias, ali, irmão Antônio, tinha uma escola de profetas. Mas uns versículos antes, Deus diz para ele, vá a tal terra e unge Eliseu como o teu discípulo, como o profeta no teu lugar. Aí eu fiquei pensando, mas Elias tinha discípulos, tinha uma escola de profetas. Por que não podia ter escolhido um da sua escola? Verdade absoluta. Aí veio o meu entendimento, porque na escola de Elias tinha aqueles que Elias escolheu, mas Eliseu era um escolhido de Deus. É verdade, justamente. Era um escolhido do Senhor. E nada, Deus não faz nada segundo a vontade do homem, não. Deus faz segundo a sua própria vontade. Se Deus vê capacidade num andarino, num mendigo, na rua, você pode ter certeza que esse mendigo ele vai se levantar para curar, para fazer milagre, vai ser visto e reconhecido por todos. Mas se Deus vê capacidade em um milionário, aquele milionário vai se rebaixar para poder fazer a vontade de Deus, porque Deus ele não vai dar àquele milionário a capacidade de se autoelevar, mais ainda não. Deus gosta de humildade. Toda a Bíblia que a gente vê falar, Jesus Cristo tem humildade, porque nós nunca vamos ver falar que Jesus Cristo andou em um cavalo, a não ser naquela passagem que ele chegou montado em um jumento. Humildade. Algo interessante é que todos os grandes da Bíblia,
Davi foi achado aonde? Não foi achado no palácio. Davi foi achado no passo. Ô glória! José, ele para ser governador, ele teve que ir para onde? Para dentro de uma prisão. Abraão, para ser pai de multidões, teve que sair do meio da tua parentela. E o que eu aprendo com isso? Não é o lugar que faz você, mas é aquele que se levanta em um lugar. O ambiente não te muda, mas você muda o ambiente. Eita glória! Quando Elias ele está querendo parar, o seu ministério está travado, ele está querendo parar. O texto diz que ele está debaixo de um zimbro, e a gente vai estudar sobre o zimbro. O zimbro é uma planta que ela em qualquer lugar que colocar ela cresce. Elias está querendo parar e ele está debaixo da onde? De um zimbro, que demora muito tempo o seu crescimento. O que eu aprendo com isso? Quando Elias está debaixo de um zimbro, ele estava dizendo, Deus estava dizendo para ele, se o zimbro teve que esperar para ter crescimento, por que você não pode esperar para ter crescimento também? Verdade. O zimbro ele não escolhe lugar para ser plantado. Então a gente olha e a gente vê que o zimbro, se plantar ele em meio às pedras, ele cresce. Se plantar ele em meio ao lodo, ele vai crescer. Se plantar ele em terra boa, ele vai crescer. O zimbro não depende do ambiente para gerar crescimento. É o que Deus está dizendo aqui hoje, direcionando uma palavra de vitória para a sua vida. Você não depende do ambiente que você está para você crescer. Isso é verdade pura. Se nós formos também no livro de Esther, nós vamos ver que era impossível para uma pessoa judia se tornar rainha e reinar toda a Etiópia. É impossível, porque havia regras, havia leis naquele tempo. Mas sai uma criada, sai uma mulher comum, simples, alguém que se considerava a menor de todas, para ser a rainha da Pérsia. Uma mulher pequena se tornar grande, mas por quê? Porque tinha chamado e ficava sempre debaixo da vontade de Deus. Não tentava ser além do que Deus queria que ela fosse. A história de Jó também não muda. Jó era bem sucedido porque estava sempre debaixo da vontade de Deus. Com certeza. Satanás enxerga Jó e fala para Deus, é só porque tu abençoas ele, que se o Senhor deixar tocar na vida dele, ele vai te menosprezar. Aí Deus fala, vai lá, só não tira nada da vida dele, o resto você pode tirar tudo. E o que acontece? Jó passa por toda aquela tragédia, mas não blasfema contra Deus. Com certeza. Ele não reclama contra Deus, porque está debaixo da prova, está sendo abençoado. Está bem, está sendo abençoado. Se você deixa que a situação que você está tome conta da sua vida, como é que você quer a bênção de Deus para a sua vida? Se você se deixa passar. Como você pode enxergar Deus se você só enxerga o problema? Só o problema, não tem como. Se você olha só o problema, olha aonde Deus está dizendo, a direcionamento a essa palavra. Se você só enxerga o problema, você não tem como você enxergar Deus. Ou nós voltamos para o texto. Pedro, ele diz, peça a mim, me permita, para que eu vou até o Senhor. Jesus está andando sobre as águas. E aí o texto diz que ele começa a andar sobre as águas, vivendo algo sobrenatural. Enquanto você ficar no barco, você nunca vai viver o sobrenatural de Deus. Tem muita gente no barco e Deus está dizendo, vem, eu quero que você viva uma experiência de glória. E Deus está dizendo, tem que sair do lugar de conforto, da zona de conforto. Mas o texto diz que Pedro para de olhar para Jesus para olhar para as ondas. As ondas vêm. Quando você para de olhar para Jesus e você começa a olhar o problema, você não enxerga mais Jesus. E o problema passa a ser o seu foco. Verdade. Olha o que Deus está dizendo aqui. Nosso amiguinho Tafarel, que ele tá meio caladinho, irmãos, mas ele é muito sábio na Bíblia também, viu? Não se preocupa não. Ele é só porque ele é um pouco mais tímido. Mas logo vocês vão ver esse rapaz aqui debulhar a Bíblia aqui, que vocês vão ficar até bobo de tanto ver. Glória a Deus. Mas a gente voltando lá pro texto de Lucas, olha o que o Espírito Santo pôs no meu coração sobre direcionamento e sobre obediência. Glória a Deus. Olha que coisa mais tremenda e linda. Quando Jesus fala com eles, vão ao mais fundo e joga a rede, Jesus não fala com eles, joga em qualquer lugar não.
Jesus falou, vai e jogue do lado direito do barco. Direção. Muitas pessoas usam esse negócio de direito, esquerda, essas coisas, para colocar na sua própria vida, mas olha só para você ver, isso não tem nada a ver, nada a ver. Por que Jesus falou com eles, vão e joga do lado direito? Porque Deus queria saber se eles eram fiéis na palavra e se tinham a obediência de fazer justamente como Deus fala. Se eles tivessem ido e jogado no fundo do barco, do lado esquerdo ou na frente, tanto faz, qualquer lugar, não sairia bem sucedido, porque não estava fazendo a vontade de Deus. Deus, além de dar direção, Ele fala, faz conforme eu vos digo, se fizer vai ser bem sucedido. E eles não pestanejaram, eles não chegaram lá e tentaram de qualquer lado não, porque se eles jogassem de qualquer lado, eles iam voltar lá e falar com Jesus assim, eu joguei, mas não deu certo. Jesus ia virar para eles e falar assim, mas eu mandei jogar do lado direito, por que jogou do outro lado? Olha o texto, olha o texto. O texto diz que eles pegam uma quantidade tremenda de peixe que quase vai a pique. Olha o texto. Quando eles chegam, a melhor pesca da vida deles. Quando eles chegam, eles poderiam pegar aqueles peixes, fazer uma festa, fazer algo. Aí Jesus olha e diz, vinde após mim, porque vocês não mais serão pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Verdade. Ou seja, Jesus deu uma experiência para eles de glória e de poder, para que eles venham vivenciar algo que eles nunca vivenciaram. Jesus olha e diz, larga tudo, abandona tudo, deixa o barco, deixa a pesca e vem me seguir. Verdade. E aqui então começa o chamado dos primeiros discípulos. Jesus disse, vinde após mim. Ou seja, Jesus está dizendo, eu vou e vocês vêm atrás. Porque o ministério de Deus não começou aqui, começou a chamada, mas quando a gente inicia a chamada, vem a preparação. Jesus. O pregador não nasce do dia para a noite. Meu Deus. O pastor não nasce do dia para a noite. Aleluia. O não nasce do dia para a noite. Recebe essa palavra. Meu filho, vai. Então aguenta o processo. E o processo é dolorido. Porque quando a gente assiste o chamado, a gente não está pronto. Aí Deus te pega como um barro e te molda de acordo com a vontade dele. Aleluia. Suporte isso aqui. Porque Deus, Ele permite a prova, não é para você sofrer, mas Ele permite a prova para que você possa vivenciar aquilo que Ele tem de perfeito para você. Tem um hino, meu querido, que ele fala uma coisa exatamente o que você falou aí agora. Eu não lembro o nome dele, mas quem conhecer vai dizer, que vai ver que é uma mulher que canta e o marido dela prega no momento do hino, do louvor dela. Glória a Deus. Ele diz lá que como aquele Deus que te deu a vida te permite sofrer, como aquele Deus que faz tudo isso, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, te permite sofrer. Mas aí ele diz naquele momento que o sofrimento para nós é dor, é angústia, é decepção, mas para Deus é ferramenta de trabalho. Meu Deus! Glória a Deus! Quando você está no meio do sofrimento, você pede tanto a Deus, você clama a Deus, que Deus parece que Ele se lança do céu sobre a sua casa com tanta vontade de trabalhar e de fazer a vontade dele na sua vida, que você nem vê que o sofrimento está acabando. Aí quando a coisa está muito boa, você pensa assim, meu Deus do céu, eu quero de novo, eu quero de novo. Quando você menos imaginar, porque a luta, a provação, a dificuldade está vindo sobre a sua vida, mas quando você menos imaginar, Deus vem com renovo, com fortalecimento, com a transformação. Muitas das vezes as pessoas que estão assistindo, várias pessoas estão assistindo aqui, estão dizendo, mas eu não sei como cheguei até aqui. Nós estamos no mês de novembro e você não sabe como você chegou aqui. Você está assistindo essa live, você está com o coração doendo, você está passando uma luta, uma dificuldade, você não sabe como você chegou. E Deus está dizendo, o meu poder está se aperfeiçoando na sua fraqueza. Glória a Deus. O meu poder Aleluia. está te fortalecendo para que você possa continuar. Até aqui, o Senhor te sustentou. É verdade. O Covid não te parou, a depressão não te parou, a enfermidade não te parou e não vai ser essa prova que vai te parar. No final, antes do ano acabar, Deus tem algo novo para te entregar. Aleluia. E o processo faz parte da chamada. Ele é necessário, porque Deus, Ele nos prepara em ambientes difíceis. Ele não vai nos preparar num ambiente fácil. Às vezes você pode achar que está ali na igreja, ninguém te enxerga, mas o Senhor está te preparando. Aleluia! Meu Deus!
E no momento certo, quando você achar que tudo acabado, Deus te levanta. E glória! E você começa a ser usado na obra dele. José, como Daniel disse, ele não foi direto para o palácio. Ele foi vendido, foi escravo. Mas se tornou o governador do Egito. É verdade. Aguenta o processo. E o texto de José, algo interessante para a gente comentar, é que José vai ter pessoas ali que vão ter sonhos, o copeiro e o padeiro. José vai interpretar os sonhos, o copeiro é restaurado, o padeiro é morto. E antes de ir para o palácio, José pega e diz assim: olha, lembra de mim quando eu estiver junto com o faraó e fala para ele que eu sou inocente. Só que o texto diz que o copeiro se esquece de José, mas não é o copeiro que se esquece de José, é Deus que não permite o copeiro se lembrar de José, porque se o copeiro lembra de José, a única vaga que sobra ali era de padeiro. E olha o que Deus está dizendo: a vaga de padeiro não serve para quem foi chamado para ser governador. Aleluias. Espera mais um pouquinho aí dentro deste lugar onde Deus te colocou, porque quando você sair, você vai sair para impactar muita gente. Verdade. E antes de eu levar um pouquinho mais ao início da história de José, porque tem algo que me chama muita atenção desde o início até o fim da história de José. É uma história linda, linda. Só que eu quero ir diretamente ao final, depois eu vou voltar no início da história de José. Igual o evangelista Daniel disse, a vaga de padeiro não servia para José, porque Deus não ia tirar ele da cadeia, do lugar que ele estava, não ia fazer ele passar por aquele processo todo para ser simplesmente um padeiro. O lugar dele era governador. Mas olha que coisa mais interessante que tem nesse título: governador no Egito. Não tem. Não existe esse cargo no Egito. No Egito, quem reina é Faraó, e a descendência que reina no lugar passa de um para o outro. Ou seja, por que o Faraó entregaria todo o Egito nas mãos de José? Simplesmente um escravo, simplesmente para ele trabalhar para a colheita se durar 7 anos de bonança e 7 anos de miséria. Mas deixa eu te dizer, por que Faraó permitiu? Porque aonde não existe cargo, Deus cria um para você. Oh, glória! Aleluia! Se não existe governador no Egito, para colocar alguém em cargo importante lá dentro, Deus vai criar esse cargo. Recebe isso. Se você está num lugar que não é para você, meu querido, ora, pede a Deus, porque Deus vai criar um lugar próprio para você. Não existe isso na minha empresa, não existe para o dono, mas para Deus existe tudo, meus queridos. Não precisa pensar que menosprezado é e menosprezado vai ficar, não, porque quem serve a Deus, quem está debaixo da graça, se levanta. E se levanta para adorar a Deus primeiro, para depois as pessoas verem Deus agindo na sua vida e se sentirem bem também e ir atrás de você, porque todo ser humano tem inveja. Todo ser humano tem inveja. E quando eles veem Deus trabalhando demais na vida de alguém, eles falam: também quero esse Deus para mim. Com certeza. Aí agora vamos voltar lá no início. Para ser governador, José passou da cisterna até chegar governador, escravidão. Mas e antes da escravidão? Desprezo. Ser diferenciado dentre os seus irmãos, porque era filho da velhice do pai. Então, primeiramente, o que o José enfrentou, a pior fase da sua vida, eu não digo que foi a fase da cisterna até ele se tornar governador, não. Eu digo que a pior fase de José foi ser menosprezado pelos seus irmãos e familiares, porque o pai o amava. A pior parte é essa, meus queridos, e eu tenho certeza que dentre vocês que estão vendo e que ainda vão ver esta live, vão entender que dentro da tua casa tu está sendo menosprezado. Está sendo feita diferença de você com os teus irmãos. A tua família está se levantando contra você pelo teu chamado, pelo teu ministério, pela tua vida. Porque você tem algo diferente. Mas deixa eu te dizer, se algo diferente que tem em você é Deus, é Jesus que está diferente em você. E todos estão percebendo isso. Mas se você está menosprezado agora, vai ser idolatrado no futuro por eles. Por quê? Porque vão ver Deus agindo na sua vida. Não se sinta pequeno, porque Davi também era pequeno e se tornou o maior rei da história da Bíblia. José era pequeno, se tornou governador. Então segue o caminho que eles seguiram, Deus. Algo interessante que o texto diz assim: a
palavra do Senhor diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, porque quando nós não aceitamos o nosso chamado, nós estamos dizendo que a vontade de Deus ela não é boa, não é perfeita, não é agradável. Jesus. Quando você para e você tampa os seus olhos para o teu chamado, para aquilo que Deus te escolheu, para aquilo que Deus te chamou, aleluia. você está dizendo: Deus, a tua vontade não é boa, a tua vontade não é perfeita, a tua vontade não é agradável. Por quê? Porque se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, eu faço, eu vou, eu prego, eu oro, eu profetizo, ainda que tenha pessoas que façam melhores do que eu, sempre vai ter alguém que faz melhor do que a gente, mas Verdade. eu vou fazer. Você vai fazer. Se levante dentro da tua casa. Oh, glória. Profetiza a tua bênção, o teu milagre. Viva aquilo que você tem. Viva a tua fé. Porque é isso. Quando nós vivemos a fé, nós não aceitamos a luta dentro do nosso lar. Verdade. Nós vamos para cima. Porque, olha o texto. O texto diz que Jesus chama eles depois de uma pesca, a melhor da vida deles. Olha o que Deus está dizendo. Eu tenho uma nova história para você. Foi a melhor, mas não foi a última. Vai pescar coisa melhor. Vai pescar coisa melhor. E o interessante é que eles largam tudo. Tudo. Então você tem que aprender a renunciar às coisas do mundo para viver a boa Meu vontade de Deus, recebe Porque isso. eu largar tudo não quer dizer vende sua casa, vende o seu carro, vende a sua família, vende tudo que você tem, vem não. É largar o mundo. É largar o mundo. E você pode pensar, é muito difícil, não é não, com Jesus você pode tudo. Oh, glória. Com o Senhor você pode vencer qualquer coisa. Você tem que aprender a renunciar. Ali em 1 Reis, no chamado de Eliseu, Eliseu larga tudo. Ele tinha parelha de boi, estava trabalhando. Ele tinha ali o arado, mas ele larga o arado. Larga os bois e os pega para fazer uma refeição para o povo. Oh, Se glória. despede dos seus pais e vai com Elias. Porque os discípulos foram com Jesus, por quê? Para aprender com Jesus. Então, você também vai ter um mestre que vai te guiar para você aprender o seu chamado. Verdade. Deus vai te alinhar com pessoas que vai te capacitar. Porque no decorrer da nossa vida aqui, eu entendo, Deus não colocou eu e o Daniel no mesmo ambiente à toa e não colocou você também à toa, porque Ele tem um propósito envolvendo nós três, cada um trabalhando com cada um. É Deus verdade. sempre vai colocar pessoas para te ajudar no teu ministério. Verdade. Deus sempre vai colocar amigos para te ajudar no teu ministério. E o diabo também vai, para te prejudicar, para te tirar do foco. Quando o texto diz que Jesus começa a chamar, quem vem junto? Judas. É, Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você ainda não saiba, quando Deus coloca alguém para te levantar, o diabo também envia alguém para te derrubar. Mas quem permite ficar é você. é verdade. E se a gente for olhar bem dentro de toda a história de Jesus, nós vamos ver que ele sempre escolheu os seus discípulos. Com certeza. Então por que Jesus escolheu um ladrão para ser tesoureiro? Então por que Jesus escolheu uma pessoa que ele sabia que ia trair ele no futuro? Escolheu um assassino para ser pastor. Isso é uma coisa tremenda que a gente não consegue diferenciar se for olhar com os olhos humanos, mas Meu o espiritual é lindo, é maravilhoso, porque o próprio Jesus nos diz, deixa que tem que se cumprir as escrituras. Deus deixou que uma pessoa que tem pecados entrasse no seu ministério, simplesmente por quê? Porque toda a escritura tem que ser cumprida. Alguém teria que traí-lo. Então por que ele ia sujar um coração justo se já tinha um coração sujo para trabalhar? E dentro desse coração sujo, futuramente, ele se arrependeria amargamente do que fez, e ia ver que ele tinha feito a crucificação de um homem justo, inocente. E mais o que é mais interessante, se Jesus escolheu um ladrão, na sua crucificação ele estava em meio a 2 ladrões. Um deles chacoteava de Jesus e o outro dizia, não fala isso com ele porque ele não merece estar aqui, nós merecemos. Mas aquele ladrão já viu Jesus alguma vez?
É, Jesus. Como que aquele ladrão conseguia ver que Jesus não merecia o castigo? Reconhecer que Jesus não merecia. Mas eu te digo por quê. Logo quando eles começam a conversar, ele diz para Jesus: eu vi misericórdia nos seus olhos. Isso, meus queridos, é o que Jesus tem para mim e para você, misericórdia. Reconheça aquilo que Deus tem para a sua vida. Não precisa achar que você peca, que você é errado, que você faz isso, eu não tenho mais solução. Tem sim. Enquanto se há vida, se há esperança, enquanto se respirar, você ainda tem chance. Mas o que está faltando em você é força de vontade de buscar a direção certa. Enquanto você não buscar a direção certa, você vai continuar batendo cabeça. Mas a partir do momento que você achar a direção certa, você não vai ser mais bate-cabeça. Vai ser parte do corpo. Entenda uma coisa: o que levou Jesus para a cruz não foi Judas que o traiu. Verdade. Não foi Pilatos que lavou as suas mãos. O que levou Jesus para a cruz foi o mesmo amor do Pai que deu o seu Filho unigênito. O mesmo amor de Jesus que se entregou e o mesmo amor do Espírito Santo que encheu a igreja de poder. E eu vou fazer um comentário aqui que eu tenho certeza que o Tafarel vai ter algo bem bacana para falar depois disso. Imagina só isso. O amor de Deus por Jesus é imenso. Não tem como se comparar. Mas olha o tamanho do amor de Deus por nós. É, Jesus. Ele nos tirou da cruz para colocar Jesus. Meu Deus. Agora imagina que amor é esse. Imagina o tamanho desse amor. Tirar nós, que somos carne, e pôr o próprio Filho. E a gente tem que entender que é esse amor do Pai para o Filho e do Pai que passou também por nós através do Filho, é que também nos motiva. É esse amor que nos enche de esperança, de capacidade, porque você pode achar: eu não mereço, eu não sou digno. Ei, mas Jesus morreu por você, sangue poderoso foi derramado na cruz por você. Oh, glória! Não se deixe se levar por uma vida de pecado, se arrependa, peça perdão ao Senhor e venha viver aquilo que Ele tem para você. Porque Deus, Ele escolheu. Não foi à toa, Ele não te levantou na sua casa à toa. Não te nomeou, não te deu um nome. Se só você na sua casa foi levantado, é porque Jesus vai usar você na sua casa para salvar a sua família. Eita glória! Se Ele te levantou nessa empresa, é porque você vai ser o diferencial nessa empresa. Aleluia. E Ele coloca você em ambientes, e Ele também prepara ambientes. A Bíblia diz que Jesus iniciou seu ministério com 30 anos. Mas João Batista veio preparando o caminho. Então foi aqui em determinada fase da sua vida que Deus vai te colocar num lugar, mas aquele ambiente vai estar te preparado para você exercer a sua chamada. Meu Deus. Vai ter pessoas que você vai se levantar, mas vai ter pessoas que vai preparar o ambiente para você chegar. Aleluia. Então tem pessoas que vai começar primeiro do que você, mas vão preparar o caminho que você vai trilhar. Aleluia, verdade. E vale ressaltar que a partir do momento que você tem um chamado, você tem uma responsabilidade. E o texto é bem claro, ali em Lucas 9 vai dizer: se você pôs a mão no arado, aquele que não olha para trás não é digno do reino. Porque a gente bota a mão no arado, mas a partir do momento que você botar a mão no arado, não olha para trás. Verdade. Porque vamos olhar a analogia aqui, o trabalhar do arado. O arado de antigamente, porque hoje é tudo automático, mas antigamente a pessoa ia guiando o arado, ia abrindo uma vala. E ia alguém atrás semeando, jogando semente. E então, aquele que está no arado, ele tem a responsabilidade de fazer um caminho reto. Aleluia! Um caminho reto. Mas então, se você olhar para trás, você pode errar o caminho. Eita, se glória. você olhar para trás, você pode fazer algo errado. É Jesus. E aquele que vai estar semeando, ele está fazendo aquilo que você está fazendo. Eita, glória. Então você tem a responsabilidade. Porque vamos olhar a parábola do joio e do trigo. Uhum. O trigo é aquilo que vem do Senhor. Mas então por que tem joio? O joio foi plantado pelo inimigo, mas eu te pergunto, o inimigo não arou a terra? Não.
Então quem arou foi aquele que olhou para trás. Eita glória! Quem arou foi aquele que fez errado. Então você tem que prestar atenção. Se você colocou a mão no arado, não olha para trás. Olha para cima, olha para frente, olha para a direção que Deus está dando para mim e para você. Direção e chamado. É tudo que está acoplado nesse estudo bíblico que a Mesa da Verdade está trazendo hoje. Direção e chamado. E se a gente for olhar também, igual eu fiz aquela pequena pregação sobre Sansão no culto de quarta-feira. Glória a Deus. Sansão, ele tinha um chamado e uma direção a seguir. Um trabalho simples a ser feito, livrar o povo de Israel dos filisteus, só, simplesmente. Ah, mas isso é um trabalho impossível, não para quem está debaixo da graça do Espírito Santo, não. Sansão recebeu uma força a qual ninguém poderia derrotá-lo. Ninguém. Só que o que acontece? Sansão começa a fazer a sua própria vontade. Aí ele destrói o seu chamado. Aí o que Deus faz? Levanta uma pecadora para poder colocar o santo nos eixos. É, Jesus. Algo interessante é que Deus permanece fiel. Quem é infiel é Sansão. Glória a Deus por isso. Ou seja, Deus ele sempre vai ser fiel contigo. Mas espera aí, quando nós somos infiéis, quando nós rompemos a aliança com Deus, Ele não tem mais compromisso, Ele não precisa mais ter compromisso conosco. Mas o texto diz que a sua misericórdia dura para sempre. Eita glória! Ainda que você seja pecador, ainda que você tenha todos os defeitos, ainda que você esteja uma vida pecaminosa, ei, deixa eu te dizer uma coisa: a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Aleluia. Meus queridos, eu sei que tá bom, tá ótimo. Sentar com esses dois aqui para falar de Deus é uma maravilha. Só que a gente tem que deixar para o próximo programa. A gente não pode estar alongando mais. Eu sei que falar de Deus é maravilhoso. Se a gente deixar, fica a noite inteira. E porque conhecimento, meu querido, dessa palavra aqui tem demais para distribuir, tanto para nós como para o povo também. Então nós vamos encerrar esse primeiro programa da Mesa da Verdade. Vocês vão estar se preparando para o próximo. A gente vai estar anunciando o dia, porque a gente também tem agendas, né, a cumprir. Então a gente tem que estar olhando os dias que vão dar certo para ser feito o programa Mesa da Verdade. Mas ele não vai mais acabar. Sempre vamos estar fazendo o programa para vocês. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu vou estar me despedindo. Meu nome é Presbítero Antônio. Se você gostou do Mesa da Verdade, não deixe de compartilhar, porque essa mensagem pode chegar aos corações de alguém. Os nossos companheiros também vão estar se despedindo. Logo depois a gente vai fazer uma oração para encerrar o Mesa da Verdade de hoje. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço do evangelista Daniel a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa live, marque alguma pessoa para que seja impactada pelo poder de Deus. A gente vai deixar salvo em nome do Senhor Jesus, e que Deus abençoe a sua vida. E medite nessa palavra, entenda o direcionamento de Deus. Amém? Eu sou o Diácono Tafarel. Agradeço a Deus por estar aqui, também por estar aqui acompanhando os meus amigos, e eu creio que essa live vai atingir vidas, vai tocar corações e vai transformar pessoas. E um apelo que eu faço aqui a cada um que assistir essa live, a cada um que acessar esse site, esse link, a direção de Deus Ele nos dá assim que pedimos, e também Ele deixou a palavra, ela é o manual de vida eterna. Então medite na palavra do Senhor, busque a comunhão intensa com o Senhor, porque se você o buscar com todo o amor, Ele vai ali te alcançar aonde você estiver. Então nós devemos buscar cada vez mais comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, Pai amado, obrigado, Senhor, por nos permitir ter esse momento, Pai, com os companheiros, Pai. Oh, meu Deus, que entendimento que esses homens têm da Tua palavra. E eu te peço, Deus, que o Senhor continue mandando o Teu Santo Espírito para dar cada vez mais sabedoria, Deus. Porque nós precisamos sim, meu Pai amado, ter sabedoria da Tua palavra para poder ensinar, meu Pai, aqueles que precisam aprender. Te peço, Deus, que o Senhor continue derramando a unção do Santo Espírito
Espírito sobre os meus dois companheiros, meu Pai, porque eles são pessoas jovens, meu Pai, mas têm um futuro esplêndido na Tua palavra. Deus, eu te peço que o Senhor leve eles aonde eles jamais imaginaram chegar. Deus, eu peço que o Senhor dê a eles tal qual o Senhor deu a Eliseu, uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor leve a cada uma das pessoas que estão vendo essa live e aqueles que ainda vão ver, que o Mesa da Verdade faça parte da vida deles, não porque nós o estamos organizando, não, mas porque a Tua palavra tem que ser semeada. E aquele que está com a mão no arado também tem a função de semear. Aleluia, Jesus. E nós estamos aqui simplesmente, Deus, para semear a Tua palavra. Sim, E que a terra boa, que é o coração de todos que vão ver, meu Pai, deem frutos a 100 por 1. Aleluia. Glória a Em Deus. nome de Jesus eu te peço, Aleluia. Senhor, sede com todos, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome Glória do a Senhor. Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até A o paz do próximo Senhor a todos. Mesa da Verdade. Em nome de Jesus.